Existem alguns erros que são muito comuns entre os corredores iniciantes e até mesmo entre os intermediários. E neste vídeo eu vou te mostrar quais são esses erros e como evitá-los, é claro. Então, se você ficou curioso, vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito a melhorar a sua corrida e te deixar, inclusive, longe das lesões. Errar na intensidade e correr forte todos os treinos é o erro mais clássico. Isso se dá não porque o corredor ele simplesmente deseja correr mais forte todos os treinos, mas porque o corredor iniciante e o corredor intermediário ele ainda não compreende 100% as suas zonas de treinamento. Então saber qual é a sua zona leve, sua zona moderada e a sua zona intensa vai fazer com que você consiga treinar na zona correta, fazendo com que o seu corpo absorva as adaptações que cada tipo de treino acaba favorecendo dentro do nosso organismo. Sendo assim, se você é uma pessoa que não sabe como classificar as suas próprias zonas de treinamento, esse vídeo aqui que eu já deixei aqui no canal te ensina exatamente como fazer isso. É claro que você vai precisar fazer um teste de VO2 máximo para entender qual que é o seu máximo. E aí, em cima disso, colocando os dados dentro dessa plataforma do vídeo que eu acabei de pedir para você assistir, vai fazer com que você defina todas as suas 5 zonas de treinamento. Então, se você é um corredor que está começando a correr e tem percebido que todo treino que você está fazendo está extremamente difícil, talvez mudar um pouquinho ali a característica do treino, mudar um pouco a forma com que você começa esse treino, inclusive, vai fazer com que você consiga correr com muito mais qualidade durante os próximos treinos. Então não seja aquele corredor iniciante que dá bobeira, que come bola e corrija esse erro hoje mesmo. Até porque ficar errando em cima dessa característica vai fazer com que você acabe se lesionando. E isso porque se você dá muita intensidade para o seu corpo, muito volume para o seu corpo e não dá tempo de se recuperar, obviamente o que vai acontecer com você é uma lesão e a lesão vai te tirar da corrida por um tempo. Então não dê bobeira, não cometa esse erro de principiante. Segundo erro clássico, copiar treino de atletas profissionais, de atletas avançados inclusive, não precisa nem ser profissional, mas sendo um atleta avançado e você que está ali no começo querendo copiar o treino do colega, isso não dá certo. Por mais que a corrida ela tenha aquele vínculo com as pessoas em volta, com o grupo, com as pessoas que participam inclusive, né? Às vezes você não tem nenhuma assessoria, mas só de você se unir com um amigo, uma amiga para realizar um treino, você já começa a angariar mais amigos dentro dessa jornada, o que é muito valioso. Não estou falando que é para você tirar os seus amigos, mas você precisa respeitar a sua fase. Se os seus amigos já correm há mais tempo que você, com certeza o condicionamento físico deles já está um pouco mais desenvolvido. E eles estão ali correndo, conversando, você sofrendo, tentando acompanhá-los e, obviamente, isso pode estar também prejudicando a tua performance. Isso porque, como eu disse na dica anterior, no erro anterior, você pode estar treinando sempre pesado, sempre intenso. E treinar sempre intenso não significa que você vai melhorar, certo? Então, assim, observe bem quem são as pessoas que estão correndo do seu lado, qual é o nível de condicionamento físico dessa pessoa, para que ela te ajude, não para que ela prejudique você. É uma linha tênue, porque se você tem um colega para correr junto com você, isso pode obviamente facilitar também um pouco a sua jornada na corrida, mas desde que o seu treino esteja programado. Porque assim, o seu amigo ele pode estar no treino leve e você no treino moderado. Então ele vai estar conversando e você vai estar como um ouvinte ali naquela corrida. Mas é claro que você não pode simplesmente pegar todos os seus treinos e executar com pessoas que estão mais condicionadas que você, porque além de você dar esse estímulo muito forte constantemente, pode ser que aquele tipo de estímulo continuamente não te ajude a evoluir. Dentro do sistema de treinamento, você precisa desenvolver algumas habilidades, com os treinos leves, com os treinos moderados e com os treinos intensos. Se você não faz as sessões de treino distribuídas dentro dessas 3 intensidades, obviamente você está desenvolvendo somente algumas habilidades dentro do seu organismo. A sua célula está se adaptando somente a uma função dentro do seu organismo. Eu vou te dar um exemplo. O treino leve, ele tem o potencial de melhorar algumas estruturas dentro do seu corpo.
aumentar as hemácias, os alvéolos pulmonares, a sua célula, faz uma absorção do oxigênio com muito mais facilidade. O treino moderado já serve para você começar a sentir um pouco mais o desconforto durante um treino. Então você vai, além de ter algumas adaptações dentro da sua célula, você vai se adaptar fisiologicamente e mentalmente àquela situação. Normalmente é onde você encaixa os treinos mais longos. E a atividade em alta intensidade vai melhorar o metabolismo do açúcar e vai também melhorar a sua relação com os subprodutos que são queimados desse açúcar, por exemplo, certo? Então, cada treino tem um objetivo, cada treino tem uma função dentro do seu organismo e, complementando as duas primeiras dicas aí, os dois primeiros erros que você deveria evitar, se você treina somente em uma intensidade, obviamente você vai desenvolver somente algumas habilidades dentro do organismo. Reforço aqui, tome cuidado com tudo isso. Terceiro erro, e esse é classicíssimo. Por que que ele é clássico? Porque a grande maioria, na verdade, começa a gostar rapidamente da corrida e ignora as outras coisas. Não fazer treino de força, não fazer mobilidade. Essas duas habilidades, na verdade, dentro do treinamento físico, nós chamamos isso de capacidade física. Nosso corpo tem 4 capacidades físicas treináveis: força, potência, flexibilidade e resistência. Então a corrida basicamente está dentro do nicho aqui da resistência. Mas o seu corpo precisa ser forte, ser potente, ser flexível e ser resistente. Então o treinamento de força vai te ajudar a desenvolver força e potência, tá bom? O treinamento de flexibilidade vai te ajudar a desenvolver uma mobilidade, um alongamento ali dos seus músculos, dos seus tendões, das suas estruturas, beleza? Então, quando você começa a correr, você percebe que o seu corpo precisa ter força em alguns grupos musculares em específico. Além de ter força, ele precisa ter mobilidade para que você consiga fazer o movimento completo da sua perna, por exemplo, levantando o joelho ou trazendo o calcanhar mais lá na altura do quadril. Dessa maneira, se você não faz o treino de força, como é que você vai conseguir desenvolver a sua velocidade dentro da corrida? É simples, você não vai. Você pode até começar a correr um pouquinho mais rápido, mas logo em seguida, o que pode te acometer? Lesão. Por quê? Porque os grupos musculares não estão aptos para absorver tanto impacto, para sustentar tanto tempo de um salto subseguido atrás do outro ali, né, durante as suas corridas. E além disso, quando você não tem a mobilidade adequada, você começa a perder a postura, consequentemente você peca em uma das partes que faz o corredor evoluir, que é a economia de corrida. Começou a correr e a musculatura começou a falhar, basicamente você vai começar a perder a biomecânica da corrida. E aí dentro desse cenário, isso vai fazer com que você despenda energia que na verdade deveria ser utilizada para melhorar a tua performance, certo? Então perder a qualidade do seu movimento por conta de uma falta de mobilidade, isso faz com que você perca performance. Então não cometa esse erro bobo. Coloca aí na sua rotina pelo menos 2 sessões de treino de força e pelo menos 1 sessão de treino de mobilidade. Isso não mata ninguém. 20, 30 minutos de atividade facilitará demais a sua vida no futuro e eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer. Mudei um pouco de cenário, mas não de objetivo. Agora nós vamos falar sobre o 4º erro mais clássico entre os corredores iniciantes intermediários. Sendo este um que as pessoas não consideram tão importante, mas eu vou te explicar fisiologicamente o porquê que ele se faz importante. E eu estou falando sobre o descanso e o sono. Quando você não foca na recuperação da sessão de treino que você fez anteriormente, o seu corpo não vai reconstruir aquela musculatura que foi danificada durante o processo de treinamento. O seu corpo ele não vai colocar o estoque de energia em seus níveis comuns, em seus níveis de homeostase, e isso faz com que você vá para a próxima sessão de treino um pouco mais cansado. Aí às vezes você está correndo mais devagar e está sentindo o mesmo cansaço da outra sessão de treino e não sabe o porquê. Às vezes pode estar aí num descanso mal organizado, em um sono mal adequado e obviamente você vai começar a ter prejuízo dentro desse processo. O sono e o descanso, galera, faz parte do treinamento. São nesses detalhes que os atletas de alta performance, por exemplo, se destacam dos demais. O treinamento ele é muito parecido na grande maioria dos treinamentos, mas
O que faz um atleta se destacar de outro é justamente a disciplina de poder ter um sono mais adequado, de poder fazer um fortalecimento, de poder não errar as suas zonas de treinamento. Tudo isso colabora para a performance desses corredores. Então, não seja bobo, não dê sorte pro azar. Corrija o erro do sono e do descanso, dê ênfase nisso. Tenho certeza que você também vai evoluir assim que começar a não negligenciar esse aspecto. O quinto erro é muito juvenil. Alimentação inadequada tanto antes do treino como depois do treino. Tem vários vídeos meus aqui no canal explicando qual que é a alimentação adequada. Então, se você quer saber o que você deveria comer, claro que eu vou falar algumas coisas aqui, mas se você quiser saber algo mais aprofundado, tem esse vídeo aqui, ó, que eu tô deixando para você, que é um vídeo que fala literalmente sobre a alimentação que você deveria ter no seu dia a dia e as quais você também não deveria ter no seu dia a dia, beleza? Time Nutrition é o nome da área da ciência que analisa qual é o tempo adequado que as pessoas deveriam comer. A grande maioria das pessoas dá bastante atenção com o pré-treino, né? Poxa, tem que comer 60 minutos antes, 1h30 antes, porque senão aquele alimento vai começar a atrapalhar o meu treino. Eu vou ficar lembrando do ovo que eu comi pela manhã, da banana que eu comi pela manhã, então eu preciso realmente comer no horário adequado, que é para dar tempo do meu organismo quebrar esse alimento e fornecer energia através desse alimento. Então, nesse raciocínio, as pessoas elas até levam em consideração esse aspecto de se alimentar antes do treino. Isso está perfeito. Mas algumas pessoas, obviamente, comem coisas erradas antes do seu treino. Então eu vou deixar algumas sugestões aqui que você pode implementar no seu dia a dia. Sempre tem que ter uma fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico. Até de alto índice glicêmico também pode ter. Posso estar falando inglês para vocês, mas o baixo índice glicêmico é aquele carboidrato que vai fornecendo energia de forma gradativa dentro do seu corpo. Ele não vai dar um pico de insulina muito alto e vai baixar a sua moral logo em seguida. Ele vai fornecendo devagar, tá bom? E o de alto índice glicêmico é o contrário, né? Se você consome ali, vou te dar um exemplo clássico, um pote de leite condensado. Você vai lá e você joga leite condensado no pão e come. Aquilo vai dar um pico de insulina dentro da sua corrente sanguínea, que vai jogar esse açúcar rapidamente para dentro das células, e aí logo em seguida você também vai ter uma baixa na moral. Você fala, nossa, já tô meio brocochô. Quando você consome um alimento de baixo índice glicêmico, isso vai sendo dosado ali dentro da sua corrente sanguínea, então fica um pouco mais leve, certo? Então uma boa fonte de carboidrato tem que rolar pela manhã, beleza? E, obviamente, dentro desse cenário aí de 60 a 80 minutos antes do seu treino. Mas mais importante do que essa parte que eu tenho certeza que você já sabia, que eu espero que você não esteja cometendo esse erro de não comer, porque ir em jejum é muito pior do que ir bem alimentado. Mas beleza, discussão para um outro vídeo isso. O mais importante é no pós-treino. Você tem que comer pelo menos uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato nos primeiros 60 minutos após o seu treino. Se você termina o seu treino e fica lá batendo papo e não come nada, eu vou te explicar o que acontece. O seu corpo precisa de carboidrato para nutrir alguns tecidos dentro das suas células aí. Sendo elas a retina, o cérebro, as hemácias e alguns outros órgãos que têm muita afinidade com açúcar. Se você não vai embora, o seu corpo vai fazer um processo que nós chamamos de catabolismo. Ele vai lá no seu músculo, pega a fibra muscular, a proteína muscular. Então ele quebra essa proteína para transformar em energia. Chamamos esse processo de catabolismo. Você começa a perder massa magra. Olha só que horrível. A massa magra é a estrutura que faz o seu corpo gerar movimento. Se você vai empurrar o solo, quem faz isso é a massa magra. E aí, por conta de uma negligência tua, tu tá perdendo essa massa magra. Tem gente que às vezes até treina, não se alimenta adequadamente, por exemplo, nesses momentos, e acaba engordando, porque o corpo faz um processo totalmente ao contrário do que ele imaginava. Poxa, eu quero perder peso, eu treinei, vou ficar um bom tempo sem comer, em jejum, que é para o meu corpo ir buscar a gordura e fazer energia. Mas não é bem assim que funciona, tá? Tem ciência por trás comprovando que, na verdade, o corpo não reage muito bem assim. Então não dê bobeira, não coma bola. Se alimente adequadamente, tanto antes do treino como após o treino. Lembrando, antes do treino sempre tem que ter uma boa fonte de carboidrato e após o treino uma fonte de carboidrato e uma de proteína. Antes de entrarmos no último tópico, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho
e deixar o like nesse vídeo. Isso faz com que o YouTube entregue os meus conteúdos para outras pessoas. E assim eu te trago um conteúdo aqui de valor agregado e você me ajuda dando esse like e até mesmo se inscrevendo. É claro, só se inscreva se você realmente gostou do conteúdo. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você gostou, tá bom? E agora nós vamos para o sexto aspecto. Sexto erro é ter pressa e não respeitar o processo. Basicamente isso. Quando você começa a correr, você quer evoluir rápido, porque você quer se destacar dos seus amigos, você quer... Enfim, são tantas coisas que acontecem que a gente quer evoluir rápido. Mas você precisa desenvolver algumas coisas dentro do seu corpo antes mesmo de se desenvolver muito rápido. Porque se você se desenvolver muito rápido, a queda também vai ser muito rápida. O seu corpo era um corpo sedentário, não corria e do nada ele começou a correr. Então ele precisa entender tudo isso. As articulações precisam aprender a absorver mais esse impacto da corrida. Os músculos precisam aprender a desenvolver a sua força. Então, respeitar o processo se faz imprescindível para que você não se lesione. A grande maioria erra nesse aspecto por conta dessa ganância de querer evoluir rápido, porque o amigo está evoluindo. Então, você vê que o efeito de comparação, ao invés de ser positivo e te jogar para frente, na verdade, ele pode estar te jogando para trás. Então, a minha sugestão é que você tenha paciência, respeite o processo. Normalmente, se você está dentro de uma assessoria ou treinando de forma adequada, você está passando por um planejamento. Sendo que a primeira fase, nós chamamos essa fase de base, período preparatório básico, que é onde você vai desenvolver resistência e força. Depois, você vai para o período preparatório específico, treinar de forma específica para a distância que você escolheu competir naquele período. Depois, você entra no período preparatório competitivo, que é a hora que você começa a colocar em prática tudo aquilo que você treinou desde o começo. E no final desse ciclo, por um período bem curto, você passa por um período de transição, que seria um período meio que de descanso ativo, para que o seu corpo descanse e esteja pronto para uma nova temporada. Observa que dentro desse planejamento você passa por fases. Então, se você não respeita o processo, você encavala tudo isso aí, passa por cima de tudo. E, obviamente, quando você começa a fazer volume alto, intensidade alta, pausa curta, a única coisa que vai te restar é a lesão. Sendo assim, respeite a porcaria do processo, tá bom? Galera, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like maroto para fortalecer a gente. Não sai do vídeo, tem mais vídeos aqui, ó, aparecendo para você. Eu espero que você goste de maratonar sobre corrida, aprender sobre corrida, tá bom? E de coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aquele abraço. Tchau, tchau.